Muito bem. Esses dias nós estávamos com pastores conversando sobre esse ano, e o tema desse ano é o ano do poder e da sabedoria de Deus. Lá de 1 Coríntios, até que se quiser já abrir, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 em diante. E nós estamos conversando sobre o que foi esse ano, avaliando um pouquinho. E eu gostei da avaliação do pastor Marcos, que ele disse assim: esse ano nós experimentamos o poder e a sabedoria de Deus na prática. Foi durante o dia a dia, lutando com saúde, lutando com sentimentos, relacionamentos, lutando com os desafios que a pandemia ainda trazia em nosso meio. Nós vencemos, e a graça e a sabedoria, o poder e a sabedoria de Deus esteve presente em cada instante em nossas vidas. E nós começamos o ano falando sobre a sabedoria, e a primeira mensagem foi a que me marcou. E é a mensagem que, quando você trata sobre poder, o poder tem a ver com adoração. Quando nós nos conectamos ao trono de Deus, aí o poder de Deus se manifesta. Quando nós reconhecemos a Deus em nossas vidas e reconhecemos a Jesus como aquele que se assenta no trono e que governa, então que o poder de Deus ele se manifesta em nossas vidas. E nós começamos a partir dali. Em fevereiro nós fizemos 28 dias profetizando, 3 vezes ao dia, profetizamos, declaramos a bênção de Deus, o poder e a sabedoria de Deus sobre toda a nossa caminhada. Nós tivemos a nossa primeira conferência Intimidade no começo do ano. O pastor Fábio Lugarin estava conosco, tivemos uma experiência diferente na prática, na adoração naquela noite. Na primeira noite, que nós chamamos a Noite do Fogo. Depois a noite era da inspiração, à tarde nós fizemos nossa dinâmica de ensino, e para o próximo ano nós já estamos planejando também, começo ali de março, nossa conferência Intimidade. Agora a esposa do pastor Fábio vai vir, a Mari Lugarini vai estar conosco, ela vai estar ministrando no sábado à noite. Foi um tempo muito precioso. Não sei se você se lembra, nós fizemos várias vezes, 21, 40 dias, 7 dias de jejum e oração. E um dos momentos que marcou esse ano foram os 21 dias de oração pela cidade de Curitiba. Que os 21 dias que antecederam a Páscoa, que nós ficamos ali orando. E o impressionante que aquele tempo de 21 dias trouxe espiritualmente um romper para que a pandemia não avançasse, sim ela retrocedesse. Nós tivemos o privilégio de, como igreja, ungirmos 5 casais de pastores. Nós não conseguimos fazer o nosso encontro face a face com Deus. O nosso encontro está programado agora para esses dias. Eu vou pedir para alguém me trazer água aqui, que a minha voz hoje está falhando. Nós não conseguimos fazer o encontro face a face com Deus, mas está aí diante de nós, já começo de fevereiro, vamos fazer o encontro face a face com Deus. Nós fizemos a escola de ativação de adoração, a escola Profetins, foi algo novo, os adolescentes experimentaram o mover profético, e o pastor Werner ficou impressionado com a liberdade, já o avanço, às vezes até a gente diz assim, a gente lutou tanto para chegar ali, agora ele já pega tudo de mão beijada, E glória a Deus, que eles podem avançar e conquistar muito além do que nós fizemos, Nós experimentamos na escola do sobrenatural com o Davi Rebolo, os 4 ventos do Espírito, o vento da adoração, o vento, qual é que era o segundo vento? Da prosperidade, o terceiro vento do governo, e o 4º vento é o domínio. Os 4 ventos que se movem sobre a face da terra. Nós tivemos aí seminários, a Verdade Liberta, o seminário Paternidade, o seminário Aconselhamento. Nós iniciamos o Ano Nacional do Arrependimento lá em 7 de setembro, nós estamos aí no ano 199 da República, vamos fechar 200 anos agora no ano que vem, em setembro.
e há um processo de arrependimento, né? Eu gostaria que fosse um pouquinho mais intenso, mas os irmãos que estão conduzindo, não tenho visto eles muito, né? Mas há uma dinâmica de consagração da... Leva isso aqui para mim. Obrigado. Obrigado, Felipe. Nós nesse ano fizemos mais de 104 cultos. Mais de 100 reuniões nós tivemos. Seja presencial, online. Nós fizemos muitas atividades de adoração, de busca, né, de Deus, enchendo a casa de Deus com o louvor dele. Nós tivemos um encontro de liderança e foi único também, porque a liderança de 5 igrejas estiveram juntas, né? E nós nos alegramos juntos, tivemos mais de 100 líderes nos fortalecendo como igreja. Nós tivemos o Aviva Boqueirão, a atividade junto com as igrejas aqui da regional. E por último, nós fizemos a nossa mudança, né? Para esse novo local. O Maurício e a Agnes que estão aí, eles estão conhecendo a nova casa, né? Os Matana também estão conhecendo a casa. Sejam muito bem-vindos aí, Maurício, pastores, né? O Maurício e Agnes. Muito bom. Tem mais alguém que está visitando de longa data? Todos da casa. E hoje eu queria ler com você esse texto que permeou o ano de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 18, eu quero ir até o 2, versículo 5. Então, 1 Coríntios 1, 18. Ele começa ali: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que o dos homens. Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos que de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Glória a Deus. O interessante é que Paulo, quando ele escreve esse texto aqui, ele estava vindo de uma decepção. Ele vinha de Atenas,
Em Atenas, em Atos capítulo 17, ele pregou um sermão memorável. Ele até hoje se estuda ele, e inclusive ele está lá cravado nas pedras, lá no Areópago, onde é que ele pregou esse sermão lá em Atenas, na Grécia. E ele pregou o evangelho, e quando ele chegou para falar sobre a ressurreição de Jesus, eles bateram com a mão e disseram: Paulo, você é louco. Não, outra hora a gente se fala. Eles não aceitaram a palavra. E teve uns 4, 5 que aceitaram. E até hoje não se sabe se em Atenas mesmo Paulo conseguiu estabelecer uma igreja. Ele teve lá uns 2, 3 que se converteram. Inclusive o que era líder ali do Areópago, onde era tipo um anfiteatro para que as pessoas pudessem apresentar as suas filosofias. E ele veio para Corinto, andando ali 70, 80 quilômetros e avaliando a sua caminhada. Eu preguei o melhor sermão que existe. Eu fui persuasivo, eu fiz a introdução correta, eu conectei com os profetas deles, eu fiz como o melhor que eu podia. E aí Paulo ele tem uma virada na maneira de ele pregar. Ele chega em Corinto. Em Corinto ele é até estranho, né? Foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. Não sei se você consegue imaginar Paulo tremendo na presença dos coríntios para pregar o evangelho. Mas ele pregou em simplicidade. E ele decidiu uma coisa, que ele coloca aqui muito claro: eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E ele foca tanto na cruz de Cristo e no poder da sua ressurreição, que essa é a mensagem, o suprassumo de tudo que ele ministra. E o interessante também, né, no contexto que está esse texto aqui de 1 Coríntios, Paulo, quando ele começa a carta, ele elogia os coríntios, ele celebra eles que não falta nenhum dom, celebra eles que eles foram chamados para comunhão com o seu Filho Jesus. Mas aí ele aborda logo um problema na igreja. Qual é que era o problema? O problema de relacionamento, né? Ele fala aqui, ele diz: eu rogo que vocês andem num só coração. Aí ele deflagra ali que havia divisão entre eles, um era de Paulo, outro era de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Havia divisão na igreja. E aí, quando ele termina essa parte, ele inclusive fala sobre o batismo, que ele não batizou ninguém, para que ninguém se ligasse a ele, mas todos se ligassem à cruz de Cristo. E aí ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, e para nós que somos salvos é poder de Deus. A cruz, ela lembra o propósito do Senhor Jesus. A cruz, ela lembra a morte. A cruz representa a rendição do Senhor Jesus ao propósito eterno de Deus de salvar a sua e a minha vida. E a rendição de Jesus ao propósito do Pai na vida dele é que manifestou o poder de Deus na vida dele. Então há algo importante para nós entendermos aqui, que o poder de Deus, ela está na palavra da cruz. Ela está em entendermos que quando nós nos rendemos ao propósito de Deus na nossa vida, então é que o poder de Deus opera. O poder de Deus, normalmente nós ligamos ele a curas, nós ligamos eles a milagres, nós ligamos eles a uma manifestação sobrenatural. Mas o poder de Deus, em primeira instância, apesar de também fazer essas coisas, em primeira instância tem a ver com a nossa rendição, com o nosso quebrantamento. Quando nós somos fracos, como Paulo diz um pouquinho mais adiante, aí é que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. Então esse ano nós aprendemos isso, a nos render a Deus, a nos entregar a Ele, a não lutar contra Ele, mas nos render a Ele. E nessa rendição é que nós vamos experimentar o poder de Deus. Ele se manifesta. Por exemplo, os confrontos de poder. O perdão. O perdão é um confronto de poder,
onde eu vou abrir mão de um direito que eu acho que tenho, para perdoar o próximo. Abrir mão da vingança, abrir mão, eu me rendo ao perdão de Deus na minha vida e eu cedo esse perdão, concedo esse perdão adiante. Quando eu faço isso, eu experimento o poder de Deus me renovando. Ou seu caminho debaixo da acusação, de acusar o outro e de ser acusado, eu não vou experimentar o poder de Deus na minha vida. O genuíno, né? O poder de Deus, o confronto de poder, ele está também na bênção e na maldição. A maldição, ela existe sim, e ela é operante quando a pessoa ela não se coloca debaixo do poder de Deus. Quando a maldição está presente, por exemplo, em problemas de saúde que são geracionais, ou quando existe muita divisão de famílias, são problemas geracionais, ou um constante medo, as maldições elas são presentes, elas existem. Só que o poder, quando você se rende à mensagem da cruz, o poder de Deus entra em ação, quebra essa maldição na nossa vida e manifesta a bênção superabundante em nossas vidas. Ninguém mais precisa viver debaixo de uma maldição. Todos podemos viver debaixo de bênção. Só que a rendição nossa é a chave. Quando eu entrego a minha luta e eu me rendo, eu vou experimentar o que a palavra de Deus diz aqui, que a palavra da cruz é o poder de Deus para a nossa vida. Quando eu estou na luta sobre tentar me justificar diante de Deus, eu não vou conseguir. Mas quando eu me rendo à justiça de Deus e reconheço que Ele é que me faz justo, aí eu tenho o poder de Deus, me habilita a fazer parte de todas as bênçãos. Quando eu tento por esforço próprio conquistar algo da parte de Deus, eu não consigo. Eu não tenho essa força. Mas na minha rendição, a justiça declarada sobre a minha vida, e eu recebo isso de coração. Eu experimento o poder de Deus agindo na minha vida, me tirando de uma situação onde eu tento, e sou colocado numa posição de descanso. E eu posso entender que sou justo, não porque eu fiz algo, mas porque o poder de Deus, por intermédio da cruz, me fez justo. Então, nenhuma acusação mais, ela prevalece sobre nós. A vergonha, ela só é vencida na nossa vida quando nós temos um encontro de poder. Quando o poder de Deus alcança a nossa vida, nós experimentamos o que a Bíblia chama de dupla honra. O de ser completo, isso é a dupla honra. O de ser inteiro, ser completo como um todo. Né? A dupla unção, quando você tem as duas mãos, né? Você é completo, as duas mãos elas trabalham juntos. A dupla honra, a dupla unção, ela tem a ver com isso, é ser completo. E em Cristo Jesus nós experimentamos isso na nossa vida também. Quando nós lutamos com a miséria, há um confronto de poder entre a riqueza e a miséria, e a escassez e a abundância. E quando nós nos rendemos ao fato que Deus quer nos enriquecer para abençoar pessoas, e não para simplesmente nós acumularmos coisas, nós vamos experimentar o transbordo, vamos experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Quando nós enfrentamos a ignorância, nós só vencemos a ignorância quando nós recebemos a revelação que há em Cristo Jesus, a luz que há em Cristo Jesus. Quando Ele se manifesta para nós, Ele nos dá compreensão em todas as coisas. É o que Paulo fala um pouquinho mais adiante aqui. Deus nos dá compreensão em todas as coisas. Os mistérios do reino de Deus são seus, são confiados a você. Mas eles se manifestam quando eu me rendo à revelação. E não quando eu tento entender na sabedoria humana o que Deus está revelando. Nisso o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa vida. Quando nós nos rendemos e nós experimentamos o sobrenatural de Deus. A rejeição, ela é vencida quando nós nos rendemos à aceitação de Deus. A mesma coisa acontece com a doença. Nós somos
sarados quando nós nos rendemos à saúde que vem do trono de Deus em nossas vidas. Então, as experiências, como é que eu começo a experimentar o poder de Deus na minha vida? Como é que eu começo a perceber o agir dele na minha vida? É a adoração. É o reconhecê-lo em todos os caminhos, em todos os momentos da nossa vida, que o Senhor é conosco. A adoração é a chave para a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Nós vamos perceber isso no próximo ano, que o trono de Deus, tem uma questão, nós dizemos Senhor Jesus, né? Não entendemos o que é Senhor. Mas quando nós vamos falar sobre trono, nós vamos entender que Ele está sentado no trono. Gostei do post que o Werner colocou, né? A manjedoura está vazia, a cruz está vazia, lá o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado. E Jesus está no trono, Ele é governante. E ter a Jesus como Senhor na nossa vida é tê-lo como governante sobre nós. Onde a vontade dEle prevalece sobre a nossa, onde o sentimento dEle prevalece sobre o nosso. E o poder de Deus me capacita a experimentar isso, enquanto eu adoro, enquanto eu reconheço Ele, enquanto eu celebro Ele como Senhor. Sabe aquelas situações difíceis que às vezes nós enfrentamos nos nossos relacionamentos? Você pegar aqui o contexto que Paulo dá uma chamada de atenção, né? Na igreja de Corinto, ou quando nós temos uma dificuldade de relacionamento entre nós, nós precisamos apenas parar e adorar a Deus. Sabe aquilo que mais te aflige, que mais te confunde às vezes, que te deixa desanimado, que comece a adorar a Deus. Dizer obrigado, Senhor. O Senhor é Senhor sobre essa situação. Eu reconheço que o teu governo, ele está sobre o meu filho, o teu governo está sobre a minha família, o teu governo está sobre os meus relacionamentos, o teu governo está sobre a minha saúde, o seu governo está sobre as minhas finanças, o seu governo está sobre os meus sentimentos. Quando você começa a adorar assim e celebrá-lo na sua vida, você vai ver o mover e o poder de Deus que começa a agir na sua vida. A adoração não tem a ver só com a música. A música, ela se pegar um exemplo da eletricidade, né? A música, ela é o fio de cobre que conduz a adoração. A adoração é a entrega de vida quando eu reconheço a Deus. É a energia que eu percebo que passa no fio de cobre. A adoração é quando eu me entrego totalmente na música e celebro com o meu coração a meu Deus e adoro Ele sobre a minha caminhada. Quando eu experimento isso, eu vou experimentar o sobrenatural de Deus. O interessante é que quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, o diabo mirou numa coisa. O diabo queria que Jesus o adorasse. Por quê? Porque a guerra de poder estava ali. O diabo estava desconfiado de Jesus. Ele não sabia bem quem Jesus era. Ele percebeu que havia uma movimentação espiritual muito forte em torno da pessoa de Jesus. E ele ficou olhando para Jesus e disse: você é filho de Deus? Então faça. Você é filho de Deus? Então vem aqui. Ele ficou desconfiado, ele não sabia exatamente quem Jesus era. E aí, na adoração, ele percebeu que era Jesus, o Filho de Deus. Jesus disse: não, a minha adoração é só a Deus, o meu Pai, que eu me entrego. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender o poder de Deus na nossa vida, vamos experimentar o sobrenatural. Adoramos somente ao nosso Pai Celeste, reconhecemos em tudo ao Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, como aquele que está no trono. Amém, queridos? E esse ano foi, vários momentos nós experimentamos assim, onde nós íamos nos render a uma notícia, ou nós íamos reconhecer Jesus como o Senhor.
Nós nos rendemos e reconhecemos que as coisas materiais, elas têm mais poder, ou nós reconhecemos a Jesus como aquele que tem o poder sobre todas as coisas? A adoração, esse reconhecimento, manifesta o poder de Deus na nossa vida. Amém, queridos? E a sabedoria, quando Paulo fala aqui, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a palavra sabedoria em si, não tem a ver muito com uma abundância de conhecimento. A sabedoria, ou com muita inteligência. A sabedoria, ela tem a ver com saber aplicar o que se sabe. Então, quando você entendeu a adoração, e você aplica essa adoração, e conduz a adoração na sua vida, e você se torna um exímio adorador em tudo, você inclusive deixa de pedir as coisas para Deus. Você caminha na sua adoração em todas as coisas. Você adora Ele acima de tudo. Deixa o pedido para 5% da sua oração, que só afirma isso e o restante você adora a Deus. Quando você faz isso, você é reconhecido como uma pessoa sábia, porque ela pegou o que sabe e aplicou. Ela pega e aplica, pega e aplica, pega e aplica. Em qualquer área da vida, a sabedoria, ela precisa estar presente, porque não adianta você ter um monte de conhecimento armazenado, que se torna na sua mente uma gordura. E quando tem gordura demais no corpo, o que acontece? Você não é tão saudável. Quando você tem muito conhecimento, mas não aplica o que se sabe, você tem uma gordura. Espiritualmente também, quando você tem muito conhecimento espiritual, mas não aplica, vira um problema. Essa gordura, ela precisa ser queimada na prática, no executar as coisas. Então, o nosso Pai Celeste, Ele tem o seu jeito de fazer as coisas. O que a Bíblia chama dos caminhos dele, né? Isaías 55, 8 e 9 diz assim, você sabe de cor, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Há um desafio para nós entender que o que aqui é dito em 1 Coríntios 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que dos homens. O que para nós é loucura, para Deus é sabedoria, e nós não alcançamos os caminhos de Deus, nós não alcançamos os pensamentos de Deus, a não ser na nossa rendição a Ele. A não ser na nossa adoração a Ele, que nós vamos reconhecer a sabedoria dEle, em como Ele conduz as coisas. Então, a palavra da cruz, ela é loucura para o ser humano, porque como é que uma pessoa vai morrer no meu lugar? Isso não existe, que alguém ressuscitou dentre os mortos. O pensamento humano é assim. Quando você descobre a sabedoria de Deus, ali na cruz, na sua rendição, na sua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, mas não tem lógica. É estranho. E quando eu me rendo, eu experimento o poder de Deus. Eu experimento a sabedoria de Deus. Quando eu reconheço o favor de Deus na minha vida, é que eu vou ver como o agir de Deus, Ele opera. É uma loucura perdoar. É uma loucura receber revelação. A mente de Cristo nos é revelada. Mas você tem acesso à mente de Cristo. A Bíblia é muito clara aqui, ela diz no final do 2 aqui, né? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Em nossas vidas ela está presente. A sabedoria de Deus, ela nos foi dada, acesso a ela. Isto quer dizer que para cada situação que você está envolvido, você vai encontrar uma solução. A solução de Deus é a sabedoria dEle. Não há situações impossíveis para você, porque você tem fé. E aquele que tem fé, ele vai sempre ter uma solução, sempre ter um caminho. Foi dito para Daniel, é o fim da linha, né, Daniel? Está na cova dos leões aí, acabou. Para Moisés foi dito,
Acabou, Moisés. Está o mar aí, ou se afoga ou morre na guerra. E às vezes acontece assim na minha e na sua vida. O inimigo diz, é o fim. Aí você pode abrir aquele sorriso. É o começo de uma grande história. Você pode estar enfrentando o tempo mais difícil no seu relacionamento, mais difícil na sua empresa, no seu trabalho. Abra o sorriso e adore a Deus sobre todas as coisas. E reconheça Ele. E a sabedoria de Deus vai lhe ser revelada. Ele vai te mostrar o que fazer, como fazer, quando fazer. A nossa ansiedade às vezes atrapalha, mas tudo bem. A gente vai adorando, adorando, e a ansiedade ela vai indo embora, né? O sábio, ele tem um coração de aprendiz. Nunca considera que sabe tudo, mas sempre está disponível para aprender algo novo. Eu não sei como é que é o teu coração. Eu gostaria de te incentivar a ter um coração de aprendiz. Um coração que diz assim, eu quero aprender algo novo. Todos os dias eu quero aprender o novo e aplicar. Eu quero entender e fazer, entender e fazer, entender e fazer. E crescer em sabedoria diante de Deus, né? Amém, queridos? Então, concluindo, sem a nossa rendição ao poder de Deus, nós não vamos experimentar a sabedoria de Deus. A nossa rendição é a porta de entrada para o sobrenatural de Deus. E nós pregamos a Cristo, morto na cruz, ressurreto dentre os mortos. O impossível aconteceu. E nós nos alegramos e pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A palavra impossível não existe para nós. A palavra que diz assim, não vai dar, não existe para nós. A palavra que nos limita, a palavra de Deus é aquela que nos faz romper e alcançar muito mais. Amém, queridos? Então quero te convidar hoje a celebrar, fechar esse ano do poder e da sabedoria de Deus. E olhar para o próximo ano e nós vamos continuar, né? Porque nós pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus. E eu já quero ir me adiantando um pouquinho aqui, os primeiros 9 cultos do ano que vem, janeiro e fevereiro, nós vamos fazer 9 cultos de unção. Nos 9 cultos nós vamos ungir. Em relação a cada um desses temas aqui, né? Perdão, bênção, vida abundante, justiça divina, dupla honra, riqueza, luz, aceitação, saúde. Nós vamos experimentar cada uma dessas partes, dessas conquistas que Jesus fez por nós na cruz. E vamos te preparar, porque o ano que vem vai ser um ano de experimentar o mover sobrenatural do Espírito Santo, né? Por onde você se move, vai haver um fluir em todas as áreas. E o poder de Deus e a sabedoria de Deus vai se manifestar por intermédio da sua vida. Amém? Então, já faça o compromisso, eu vou estar nos 9 cultos. Ah, mas eu vou viajar. Então, assista, leve um óleozinho. Aí, enquanto nós estamos ungindo aqui, você pega lá um pouquinho de óleo e põe na sua testa. Mas não deixa de participar. Aonde você estiver, participe da unção, porque a unção que vai estar manifesta aqui, vai estar por intermédio ali da câmera, alcançando a sua vida, porque é a fé que move todas as coisas, né? Não é o que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. Bem, vamos nos colocar em pé, por gentileza.